Olá, alunos, tudo bem? Aqui quem fala é a professora Elisângela de História e hoje nós estaremos, abordando o assunto sobre a Revolução Russa, ok? Aqui eu coloquei nos slides para vocês, como que era a Rússia antes da Revolução, tá bom? Então, a Rússia, ela tinha um vasto território, ela era muito rica em recursos materiais, matéria-prima, e principalmente, mão de obra barata. E até em meados do século XIX, pouco se importava com a Rússia, mas a Rússia ela vai entrar em bastante destaque com as guerras napoleônicas, Porque vocês sabem que Napoleão, na sua primeira derrota aí, ele vai acabar, vamos dizer assim, barrando, essa expansão territorialista que a França estava tendo quando eles vão tentar invadir a Rússia, Até porque a Rússia foi uma das que desobedeceu o bloqueio continental, mas isso a gente já falou em outras aulas, Então, a partir desse momento, a Rússia ela vai acabar tendo um destaque muito grande e ela vai até se tornar uma grande potência, principalmente por conta do Congresso de Viena, tá? Que ela vai ter uma influência, vai ter uma participação aí. Como que se era, a Rússia? A Rússia ela era um sistema imperial e o seu líder ele recebia o nome de czar, tá bom? Então, esse czar, ele tinha todos os poderes centralizados na sua mão e o governo era totalmente autocrático, tá? Eu coloquei aqui para vocês que a sociedade ela era dividida em 4 estamentos. Então, lá no topo tinha a nobreza, abaixo, tinha o clero ortodoxo, temos aí o burgueses e a base, desses estamentos, temos aí, os camponeses, o resto da população. Até em meados do século XIX, a Rússia ela era totalmente feudal, tá, gente? E por esse motivo, a agricultura era a sua principal atividade. A industrialização, ela surge sim, até porque se for para pensar em comparação às outras potências, que já estão aí na sua segunda revolução industrial, a Rússia ela vai ter sim, o seu momento aí de industrialização, mas vai ser bem tardiamente comparado aos outros países, tá? A Rússia ela vai ter uma diversidade cultural, até por ela ter um vasto território. Então, dentro do território que compõe a Rússia, viviam não só os russos, mas também eslavos, alemães, finlandeses, poloneses e tártaros muçulmanos, tá? E por conta dessa diversidade cultural e cada uma ter sua própria língua, acabava se tendo tensões e conflitos aí. Até porque o governo ele queria muito fazer essa russificação, queria unir todo mundo em uma única cultura. E isso era um pouco difícil, de se conseguir por conta dessa diversidade cultural. A Rússia ela não tinha só problemas internos, mas tinha também bastante problemas externos. O que eu acabei destacando aqui para vocês, vai ser a guerra russo-japonesa, tá? Até porque a Rússia, ela queria zonas de influência na China, E o Japão também queria. O que ninguém imaginou é que a Rússia ela ia acabar perdendo, essa guerra para o Japão e isso acabar enfraquecendo, o poder do czar, que nessa época quem governava era Nicolau II, Então essa derrota aí fez com que até algumas revoluções acabassem surgindo na Rússia e enfraquecesse, o poder do czar e levasse aí, até em meados de 1917, a queda, do grande império. Aqui eu coloquei para vocês, a fotografia da família Romanov, Nicolau II aqui no centro. Eu vou fazer um pouco de merchandising. A Netflix, tem bastante documentários, tem série falando, sobre os czares, falando sobre a família Romanov. Então, quem tiver interesse, quem tiver curiosidade, eu indico para vocês que é bem interessante, tá? Antes da gente começar a falar sobre a Revolução de 1905 e a Revolução de 1907, eu queria estar citando aqui para vocês, quais eram os grupos políticos que tínhamos, naquele período. E 3 eram os maiores destaques. Temos aqui, o Partido Socialista
revolucionário, né? O seu líder aqui, o Kerensky, ele tinha ideologia socialista e defendia, né, chegar ao poder através das vias eleitoral e queria fazer grandes reformas na Rússia. Temos aqui o Partido Constitucional Democrata, né, o Kadete, né, por conta da sigla KD. O seu líder era Milyukov, tinha característica liberal, né, até porque, vamos dizer assim, era um partido que tinha de grande maioria burgueses, apoiavam o capitalismo e também, né, defendiam a chegada do poder à via eleitoral, tá? Temos aqui, né, o último e, na minha opinião, o mais importante, até porque foram um dos responsáveis aí pela Revolução de 1917, tá bom? Que no caso vai ser o Partido Operário Social Democrata Russo, que, né, temos aqui, né, esses três personagens ícones que eu já deixei em destaque aqui para vocês, que seria o Lenin, o Stalin e o Trotsky, tá bom? Eles tinham uma orientação socialista marxista, eles acreditavam no meio revolucionário, tá bom? E dentro desse partido eles eram divididos em dois grupos, que eram os mencheviques e os bolcheviques, tá bom? Os mencheviques, gente, que nem a própria palavra se diz, significa minoria, tá em russo, e eles estavam convencidos de que a sociedade ela deveria progredir em direção ao socialismo, mas também pela via eleitoral. Esses mencheviques aqui, em grande maioria, eram de burgueses, tá? Os bolcheviques, esses sim, né, que são os mais, vamos dizer assim, os bambambam aí da história, que nem em russo significa maioria, e eles acreditavam que o socialismo ele deveria acontecer, né, por uma revolução operária, tá bom, gente? E que quem deveria liderar essa revolução operária deveria ser o partido, tá? Lembrando que o líder dos bolcheviques era esse personagem central aqui, que seria o Lenin, tá? Tô falando um pouco rápido porque esse assunto ele é bem longo e caso eu não conseguir fazer tudo nesse vídeo, eu vou ter que gravar uma segunda parte, tá? Mas eu acho que dá pra finalizar nesse vídeo. Bora então falar sobre a Revolução de 1905, tá? A Revolução de 1905, ela nada mais foi, tá, gente, do que um conjunto de agitações, crises e atentados que reforçaram, né, ou melhor, que acabaram forçando o Nicolau II a abdicar um pouco, né, dos poderes que ele tinha na sua mão, tá? E acabou se criando uma coisinha chamada Assembleia, que vai ter o nome de Duma. Então, a Assembleia, a Duma, junto com o Nicolau, vão acabar, né, governando a Rússia. E algo vai acabar ocorrendo que vai enfraquecer mais ainda, né, o poder de Nicolau II, que vai ser esse episódio aqui bastante marcante, que é chamado de Domingo Sangrento, tá? Que ocorreu no dia 22 de janeiro de 1905, que foi vamos dizer assim, foi tipo um protesto, né, que a população ela fez, né, em frente ao palácio. E acabou-se que o Nicolau II mandou o exército massacrar a população. E isso daí acabou trazendo, né, uma insatisfação muito grande. E a partir desse momento, né, vamos dizer assim que Nicolau II, né, por conta da Duma, ele meio que teve uma monarquia constitucional, né? Então tinha o czar, né, que ele governava, mas ele deveria obedecer uma Constituição. Aí, de fato, né, a gente diz que já estamos nos encaminhando, né, para a Revolução de 1917, que é o que dá, né, origem ao socialismo, né? A gente vai dizer que vai ser o primeiro governo socialismo de fato a existir. Aqui a gente diz que a Revolução Russa ela vai ser dividida em três partes, tá? Então, temos quando se inicia a Revolução, tá? E quando se concretiza. Temos aí a nova política econômica, que é o NEP, e temos aí finalizando os planos quinquenais, né? Quando é que eu vou falar de fato, né, bastante sobre a Revolução, ou melhor, sobre o governo, né, socialista, é quando a gente estiver estudando sobre o período, né, da Guerra Fria.
Aí a gente vai focar bastante, né, sobre a Rússia, vamos falar aí principalmente do governo de Stalin, tá? Então vamos aqui, né, iniciando a Revolução Russa, e aí a gente vem seguindo com os tópicos a seguir, tá? Governo provisório. Eu até deixei esse jornal em destaque, né, porque foi um boom muito enorme, né? Vamos então falar sobre o prelúdio, né? O que foi o maior estopim aí, né, para acabar ocorrendo essa Revolução de 1917. Porque falamos da Revolução de 1905, né? Temos a Duma aí, né, que vai ajudar a governar, né, junto com o czar. Mas e aí, de 1905 até 1917, o que estava ocorrendo, né? Então, a falta de gêneros de primeira necessidade, nesse caso são de comida, né, levou o estopim para a eclosão da revolta. E entre os dias 11 e 12 de março de 1917, em Petrogrado. Então, essas primeiras revoltas ocorreu em Petrogrado. Gente, hoje o que a gente conhece como Petrogrado seria São Petersburgo hoje, tá bom? Continuando aqui, o movimento ele foi sustentado por soldados, tá? Que acabou tomando conta da cidade. No dia 15 de março de 1917, o Nicolau II ele vai acabar abdicando, tá, do trono e vai entregar para o seu irmão. Só que o irmão dele, vendo toda aquela confusão, vendo aquele governo totalmente estável e tá vendo que ele não tem mais todos os poderes centralizados, ele acaba se negando, né, a assumir o poder. E aí quem toma de conta é a Duma. E aí, né, surge o governo provisório, tá? Só que quem de fato vai assumir, né, o poder vai ser os sovietes. Isso daí é bastante importante, né, vocês focarem aí, né, os sovietes, que nada mais eram conselhos de soldados e operários de Petrogrado. Então, são os sovietes, são eles que literalmente vão assumir aí, né, o trono, né, de fato, e vão governar aí, ok? Tudo bem, tá tranquilo por enquanto. Então, vamos voltar aqui, né, e falar aqui, então, sobre o primeiro governo de coalizão. O que é a coalizão? É quando se juntam, né, dois partidos políticos, né, para poder governar, poder fazer campanha, entre outras coisas mais. Então, coalizão nada mais é do que a junção, tá? Então, vamos falar sobre esse primeiro governo aí, tá? De coalizão. Ou melhor, vou dar continuidade aqui no governo provisório, aí eu já venho citando para vocês o governo de coalizão, tá? O governo nomeado pela Duma, ela era de caráter liberal, tá? Moderado. Deixa eu voltar aqui, né, que a gente tá falando sobre o governo provisório ainda, tá? Eles acreditavam também na possibilidade de uma instalação de uma monarquia constitucional. Mas se for parar para pensar, né, já não tinha-se mais cesares para tomar de conta. Quem estava tomando de conta, nesse caso, era o primeiro-ministro, tá? Esse governo, ele vai dar maiores poderes às assembleias locais. Então, aqueles governantes locais, eles vão ter uma maior autonomia. E eles também vão ordenar a prisão de Nicolau II. Além disso, eles também vão se mostrar favorável à permanência na Primeira Guerra Mundial. Uma coisa que eu esqueci de citar, mas eu já vou citar logo aqui para vocês, né, é que além da Rússia estar passando fome, um dos motivos, né, de ter eclodido a Revolução de 1917 é porque a Rússia ela entrou, né, na Primeira Guerra Mundial e os russos, eles não estavam tendo condições de bancar a guerra. Né? Então, a população ela estava pedindo, né, para que eles se retirassem da guerra, porque eles estavam vendo que, além deles não ganharem nada com isso, que eles estavam desgastando os cofres públicos, tá bom? Enquanto isso, o que estava acontecendo com o personagem Lenin, né? Deixa eu até pegar aqui o Lenin. Gente, esse cara ele vai ter muita importância aí. Até... Vamos aqui, o Lenin, durante esse período, ele já estava vivendo na Suíça desde meados de 1914, tá? E por ele ser líder dos bolcheviques, uma das maiores propagandas dele era que os soldados russos deveriam retornar para suas casas e que a Rússia deveria se retirar da guerra. Gente, ele só estava falando aquilo que a população ela queria de fato, tá?
Claro que antes do abatimento dos soldados russos, porque esses caras eles não tinham comida, eles não tinham um bom treinamento, eles não tinham armamento, né? Então, muitos desses próprios soldados acabaram, né, apoiando a ideia de Lenin, até porque eles já queriam voltar para casa, porque eles estavam sendo derrotados. E não só isso, a própria Alemanha. Olha aí, gente, a confusão. A própria Alemanha, ela queria fazer com que a Rússia, ela se retirasse, né? Porque ela queria ter apenas batalha em um fronte. Então, ela não queria ficar batalhando com a Rússia, com a França e com a Inglaterra, né? Então, a Alemanha, se vocês pegarem o mapa, né? A Alemanha, ela tá bem no meio, né? Então, temos aí, ela estava sofrendo 2 ataques simultaneamente. Então, se ela retirasse a Rússia, ela só teria apenas uma frente e para ela seria muito mais vantajoso. Então, por esse motivo, o governo alemão, ele vai acabar, né, trazendo, né, Lenin. Então ele vai retirar Lenin da Suíça e vai trazer Lenin clandestinamente, né, e vai deixar ele na região de Petrogrado. E quando Lenin ele chega em Petrogrado, ele acaba criando algo que é chamado de Tese de Abril, que era dividida em 4 pontos, que seriam as 4 coisas que ele queria realizar, né, se os bolcheviques conseguissem subir ao poder, que era a ditadura do proletariado, então o proletariado que deveria tomar de conta do governo, tá? As terras seriam devolvidas aos camponeses, teria uma nacionalização das indústrias, né? Então indústrias estrangeiras, todas elas seriam, né, de origem agora do governo russo, e que deveria ter paz sem indenizações e nem anexações, né? Então, literalmente, essa paz era ser a retirada do governo russo, né, dos soldados russos da Primeira Guerra Mundial, tá bom? Claro que os bolcheviques acabaram se organizando em manifestações, tá? Na região de Petrogrado, quanto à continuidade, né, da Rússia na guerra, até porque isso era algo que ele pregava muito, né, a retirada do governo, né, a retirada da Rússia, né, da Primeira Guerra, só que o governo provisório acabou meio que, vamos dizer aí, barrando aí essas ideias dele, tá bom? E aí sim a gente vai falar sobre o governo de coalizão, né? O que vai ser o governo de coalizão? O governo de coalizão, desculpa, ela constituiu-se, tá? Com os mencheviques, vocês se lembram lá? Vamos aqui pegando então novamente para poder voltar. Então, pegou aqui, né, o governo dos mencheviques, que dá para vocês observar, e pegou aqui o governo, tá, dos socialistas revolucionários. Então, fez a junção aí desses 2 partidos políticos. E aí, sim, né, teve o primeiro governo, né, de coalizão. Lembrando que os mencheviques, eles tinham em grande maioria, né, de burgueses. Vamos aqui, então. E os bolcheviques, né? Falando aí sobre essa confusão. Claro que os bolcheviques eles não ficaram muito felizes com esse primeiro governo de coalizão, né? Os bolcheviques eles vão ter principalmente um papel bastante destacado, porque eles, mesmo esse primeiro governo de coalização, eles vão continuar fazendo, né? Todas essas revoltas, manifestações e entre outras coisas mais, tá bom? Claro que durante o primeiro de coalizão, eles vão acabar colocando Kerensky, tá, como primeiro-ministro. Então, o Kerensky, ele é que vai ser o grande líder aí, né, desse primeiro governo. Claro que vai ter algumas ideias diferenciadas aí, né, porque vai ter muitas, como é que eu posso dizer assim, brigas em questão, assim, entre os militares e os próprios manifestantes, né? E por conta desse motivo, por conta de muita briga, né? Porque logo de início, quem assumiu o poder era o príncipe Lvov, e ele acabou não satisfazendo, né, nenhum desses partidos, ele acabou sendo substituído por Kerensky, que era o primeiro-ministro. Logo em seguida, a gente diz que já vai ter o segundo governo de coalizão. O que seria esse segundo governo de coalizão? Quando eles botam Kerensky, né, no poder, então eles meio que tentam fazer uma substituição.
Então, a partir desse momento, os bolcheviques, né, lembrando que no primeiro governo eram os mencheviques que estavam no poder, agora vai ser os bolcheviques, tá? Porque meio que tentou se dar um golpe, né? O chefe do exército, ele vai tentar dar um golpe no Kerensky. E quem vai acabar ajudando, né, vão ser os guardas vermelhos, que eram de grande maioria os bolcheviques. Então, os bolcheviques vão fazer com que Kerensky permaneça no poder. Até porque uma coisinha que eu esqueci de citar para vocês, que Kerensky, tá, gente? Ele era um personagem bastante favorável ao socialismo, tá? Então, ele já tinha um papel aí de bastante destaque e ele era muito bem visto, né, pelos bolcheviques. E o Kerensky, como uma forma de tentar agradar, ele vai acabar colocando, né, no seu governo, aí, no seu ministério, a grande maioria de bolcheviques, tá bom? Então, aí a gente vai ter uma predominância de fato socialista aí no governo de Kerensky, tá? Claro que... E o Lenin, né? O Lenin ele ainda tá nessa tentativa, né, de subir ao poder. No dia 7 de novembro do mesmo ano de 1917, tá, gente? Porque tudo isso daí que eu tô falando pra vocês foi questão de meses. Se for parar pra pensar, quando ocorreu o governo provisório, que foi do dia 17 de março de 1917, e até esse exato momento que eu tô falando pra vocês, que foi do dia 7 de novembro, né, temos aí, né, de março a novembro, são questão de mês, não chega nem a um ano, né, então foi coisas assim muito rápidas que acabou ocorrendo, tá? E no dia 7 de novembro, o Lenin, ele conseguiu dar um golpe contra o governo provisório, tá? E o Trotsky, que lembrando aqui, né, os personagens que eu já tinha citado para vocês, aqui no partido, né, nos partidos políticos, aqui no Partido Operário Social Democrata, né, então temos Lenin aqui que acabou articulando o golpe, e o Trotsky, né, desculpa, ele vai acabar organizando um dispositivo militar, e uma das coisas que eles vão acabar fazendo, né, eles vão juntar o Exército Vermelho, tá, vão pegar um navio, né, chamado Aurora, e vão apontar todos os canhões para o Palácio de Inverno, que é onde estava reunido, né, o governo de Kerensky. E eles vão conseguir tomar o poder, né, vão conseguir tomar o poder de Kerensky, e os membros do governo vão acabar sendo presos, que estavam apoiando, né, o Kerensky. Então alguns bolcheviques, né, foram presos aí também, e o próprio Kerensky, né, ele conseguiu escapar, né, e na noite, né, na noite do golpe de Estado, né, na noite do dia 7 de novembro, o Congresso, né, de sovietes, que eu já tinha citado para vocês, né, eles acabaram assumindo de fato o poder. E tem uma frase muito célebre, né, que os bolcheviques, eles dizem assim o seguinte: todo o poder aos sovietes. Lembrando, gente, que os sovietes, né, só para frisar aí novamente a cabeça de vocês, os sovietes, eles eram conselhos de operários e camponeses, marinheiros e soldados. Então, era toda aquela classe, né, se lembra lá dos 4 estamentos, né? Então, era toda aquela base da sociedade russa, né, que acabou tomando aí o poder, né, de fato do Kerensky, né, derrubando o segundo, né, governo de coalizão e assim implantando o governo soviético, tá? Tá. Deixa eu ver se eu tô esquecendo alguma coisa. Não. Então vamos, né, citar o governo soviético. O governo soviético, ele vai receber o nome de Conselho de Comissário do Povo, tá, gente? E ele vai ter como grande líder o Lenin, né? Então, esse personagem aqui, ele que vai ser o grande líder, né, desse Conselho do Comissário do Povo, tá? E ele vai acabar, né, dando cargo de extrema importância aí, né, para os seus braços, tanto direito quanto esquerdo, tá bom? Então, o Trotsky, que, né, vocês estão vendo aqui, ele vai receber, né, o Ministério das Relações Exteriores, e o Stalin aqui vai receber o Ministério das Nacionalidades. Então, aqui
já tá articulado, tá? Um dos primeiros atos que o Lenin vai acabar fazendo, né? No dia 3 de março de 1918, ele vai assinar um acordo com a Alemanha e vai retirar as tropas russas, né, da Primeira Guerra Mundial. Só que isso daqui é bastante importante eu frisar para vocês. Ele acabou cedendo, tá? Alguns territórios aí para a Alemanha e para a Áustria. Então, qual foram os territórios que ele cedeu? Foi a Finlândia, a Polônia, a Letônia, a Lituânia, a Estônia, a Ucrânia e Belarus. Além disso, ele também vai pagar uma indenização, tá? De 6 bilhões de marcos de ouro. Gente, isso daí era um dinheiro assim, milionário para aquela época, tá? E... Desculpa, ele também falou que ia favorecer qualquer tipo de comércio com a Alemanha, né? E além disso, ele prometeu de não fazer propaganda socialista na Europa Central. E a partir desse momento ele conseguiu retirar a tropa russa, né, da Primeira Guerra, que era algo aí que ele tinha prometido muito para a população, tá bom? Qual vai ser o segundo ato que ele vai criar, né? Vai ser o comunismo de guerra. Gente, uma coisa que eu quero deixar bem claro para vocês é que quando ele falava, né, sobre o socialismo, quando ele pensava-se, né, criar o socialismo marxista, uma coisa que ele não imaginou é que ele teria dificuldade, né, com as mentalidades daquela época. E acabou que ele criou isso daí, né, chamado uma coisinha que é o comunismo de guerra, tá bom? O que que seria, né, o comunismo de guerra? Ele vai pegar os meios de produção e ele vai fazer ele tipo vai fazer assim, ele vai pegar esses meios de produção e ele vai fazer um coletivo. Só que ele vai fazer tudo isso daí à base da força, à base da ameaça, né? A base de ser uma... É como se fosse literalmente um governo repressor, né? E ele também vai exigir que todos os trabalhadores, né, eles puderem, ou melhor, que todos trabalhassem, né? Que todos trabalhassem de forma com que o socialismo, ele pudesse vir a crescer. E aquelas pessoas que se negassem a trabalhar, essas pessoas, elas foram punidas, né? Elas foram eliminadas, elas foram aí mortas, né? Para poder assim ser mais claro. Então, quando ele conseguiu, né, de fato, fazer essa coletivação, conseguiu fazer vamos dizer assim, esse comunismo de guerra, conseguiu de fato implantar o comunismo, né, aí sim o governo dele se tornou bastante estável e ele começou, né, focar aí principalmente nas práticas econômicas. Deixa eu ver aqui, tá, eu não cheguei... Ou melhor, deixa eu ver se eu coloquei... Ah, coloquei. Não cheguei... Ah, coloquei sim, aqui, ó. Tá. Então, aqui foi a revolução, tá? E aqui vai ser o momento em que ele vai focar mais nessas práticas econômicas, que no caso agora seria, tá? O plano político econômico. Então, vamos lá. O que foi a NEP, né? A NEP nada mais foi do que uma reorientação, né, da nova política econômica. Então, entre essas decisões, ele estava fazendo assim o seguinte, né, como ele acabou nacionalizando todas as empresas estrangeiras, ele vai acabar não tendo mais tanto investimento, não vai acabar mais tendo tanto dinheiro para poder investir na Rússia. Ou melhor, a partir desse momento a gente chama de União Soviética. E ele vai acabar, né, criando essa nova política que vai ter como principal objetivo incentivar, né, investimento estrangeiro. Então, ele vai falar para países aí, né, como França, Inglaterra, entre outros, não, pode investir aqui no meu território que eu não vou nacionalizar nem nada não, né? Então, era uma forma aí dele tentar, né, investir dinheiro no seu território. Além disso, ele vai permitir, né, o funcionamento de pequenas e médias empresas privadas, né? Lembrando que no socialismo, todas as empresas, elas pertencem ao governo. Então, aqui nessa nova política, ele meio que começa a abrir a sua economia aí para o setor privado, tá bom? E ele também, né, começa a fazer o pagamento de horas extras e também premiar aqueles trabalhadores que se destacassem mais. Até porque no comunismo de guerra, né, ele
praticamente forçava todo mundo a trabalhar, né? Sem qualquer tipo de benefício, sem qualquer tipo de premiação. Então, quando ele começa a fazer isso daí, é até uma forma de tentar agradar os setores trabalhistas também, tá? Lenin, ele vai governar até a sua morte, que ocorreu no ano de 1924, e né, vai acabar tendo aí, né, uma briga sucessória, né, entre esses principais personagens que eu já venho citando para vocês desde o começo. Temos aqui o Stalin, temos aqui o Trotsky, tá? Qual é a diferença de um para o outro? O Stalin, ele acreditava, né, que a Revolução Russa, ela deveria se consolidar, né, no território da União Soviética e depois ser implantada em outros países, tá? Já o Trotsky não, ele acreditava literalmente que deveria ter uma revolução permanente e que deveria, né, incentivar esse socialismo em outras regiões também. Quem acabou ganhando, né, foi o Stalin. E o Stalin, um dos seus primeiros atos que ele vai acabar fazendo é expulsando, né, Trotsky, que vai ser o seu maior opositor, né, do partido político, depois vai expulsar da Rússia e vai acabar eliminando, né, Trotsky lá no México, né, porque foi onde o Trotsky acabou, né, ficando exilado. Vamos aqui então falar um pouco sobre o governo de Stalin rapidamente. O maior foco aí do governo de Stalin vai ser o lançamento dos planos quinquenais, né, do plano quinquenal. O que foi o plano quinquenal? Ele deu início, né, à efetiva economia centralmente planificada, tá? Nesse período a gente consegue observar que houve um crescimento econômico da União Soviética. E ele também vai conseguir converter a União Soviética numa potência mundial, tá, gente? Até porque já tinha ocorrido a crise de 1929, né, que nem a gente falou que foi a queda da Bolsa de Valores de Nova York, e o país socialista, no caso aí a Rússia, ela não tinha quebrado economicamente, pelo contrário, ela estava crescendo, e principalmente aí, né, com a figura de Stalin, ele vai fortalecer mais ainda. Lembrando que ele assume o governo no ano de 1927, tá? Qual vai ser o maior projeto dele? Principalmente, né, tentar investir na industrialização pesada e na extração de recursos minerais. Além disso, incentivar também o setor agrário aí numa coletivização de produção, tá? Então, ele vai conseguir com esses planos quinquenais aí fortalecer muito a economia da União Soviética, tá? Gente, a gente conseguiu finalizar esse conteúdo, né, nesse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se caso tiver dúvidas, vocês podem deixar aí no comentário, tá bom? Gente, até a próxima videoaula. Beijo, beijo, tchau, tchau.